Dando a continuação do tema que nós estávamos trabalhando, que é a ação civil pública, não é? E nesse tema ação civil pública, nós já vimos aqui do artigo 1º ao artigo 14, não é? Chegamos até aqui o 14. E aqui nós já estamos trabalhando nesses artigos, principalmente artigo 11, artigo 13, com relação aos efeitos da sentença, né? No que tange a obrigação de fazer e no que tange a obrigação de pagar. Logicamente, as duas aqui têm que ser vistas na forma do que nós já preconizamos no que diz respeito ao Código do Consumidor, do artigo 11, combinado com o artigo 84. O artigo 13, combinado com o 98, porque depende da espécie de indenização. Se for por danos morais coletivos ou danos materiais coletivos, vai ser de acordo com a ação civil pública, com a obrigação de pagar no mesmo processo, buscando a indenização num valor global. Se for com relação a direitos individuais homogêneos, aí terá que ser na forma do artigo 98 do Código do Consumidor, como nós já vimos, não é isso? Muito bem. Aqui no artigo 14, nós já vimos que, também falei aqui, que aqui tem a questão dos efeitos, mas é os efeitos do recurso, no que diz respeito à questão da possibilidade de executoriedade ou execução imediata ou não. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Esse artigo 14, na forma da sua redação, está indicando que as ações civis públicas elas não têm efeito suspensivo, os recursos interpostos delas não têm efeito suspensivo. Então, em razão dessa circunstância, a sentença já poderia ser imediatamente executada, ao menos provisoriamente. E aí nós temos aquela história já da carga eficacial para efeito de execução provisória. Né? Então, a carga eficacial da sentença aqui já é bem expressiva, pode haver até uma execução provisória. No entanto, o próprio dispositivo assegura ao juiz exatamente a possibilidade dele emprestar efeito suspensivo a esse recurso quando ele vislumbra que haja possibilidade de dano irreparável à parte recorrente. E aí, pelo que diz o dispositivo, essa concessão a esse direito pode se dar tanto de ofício como a requerimento da parte. É isso que deixa transparecer o artigo 14 da Lei da Ação Civil Pública, certo? Em seguida vem o artigo 15, que diz que, decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Esse artigo 15, produção de efeitos no que diz respeito à questão processual, efeitos processuais, efeitos secundários, efeitos acessórios processuais, né? Que é a questão do trânsito em julgado da sentença, terá que haver o quê? Cumprimento da sentença, que ainda era a linguagem utilizada ainda é de execução, mas cumprimento da sentença. E aqui, quando a associação, aqui indica que quando a ação tiver sido ajuizada por uma associação, também vista a possibilidade da associação ser legitimada, como nós já vimos, não é isso? Aí, nessa hipótese, ela tem 60 dias para executar a sentença após o trânsito em julgado. Se não o fizer, aí o Ministério Público terá que requerer a execução, certo? Mas isso sem prejuízo de qualquer um dos legitimados do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública poder requerer a execução. Agora,
o Ministério Público deverá fazê-lo o Ministério Público. Quando diz isso, ele tem o dever. Se ninguém desses 60 dias tiver requerido a execução, aí o Ministério Público tem o dever funcional, porque o dever funcional ele implica em responsabilidades. Quem age por dever funcional não pode deixar de agir. As consequências em razão da omissão ocorrerá de forma a implicar, inclusive, em responsabilidades. É isso que se tem como informação a respeito do dever funcional, certo? Muito bem. Aí, em seguida, vem o artigo 16 da lei, que trata também de efeito da sentença após o seu trânsito julgado. E diz: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, ou seja, a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos erga omnes. Esse efeito erga omnes aqui é subjetivo, né? Estende a todos. Olha, na leitura desse artigo 16, o que é que indica que nós podemos lembrar aqui, diante do que a gente já falou? Nós podemos lembrar aqui exatamente o artigo 103 do Código do Consumidor, que a gente já viu com relação a todos os efeitos que a sentença pode produzir após o seu trânsito em julgado em qualquer espécie de direito. Vejam que o direito previsto nesse dispositivo, ele é um direito difuso, porque a ação civil pública originariamente surgiu apenas para a defesa de direitos difusos, né? Então, com relação às outras espécies de direito, a gente tem que trabalhar o chamado diálogo das normas, integrando essa lei da ação civil pública com a lei do Código do Consumidor, né? Não esquecer esse detalhe que é sempre lembrado. Então, aqui nós temos o efeito da sentença após o trânsito julgado erga omnes, o que diz respeito aos direitos difusos. Se for com relação a outros direitos, nós teremos, logicamente, que trabalhar outras situações. Só que esse dispositivo é esse dispositivo que o Supremo de ontem para hoje, não, de hoje para hoje, queria que iniciasse pronunciamento a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dele, do que tange exatamente essa próxima complementação que tem, que não tinha na sua origem, que é essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Nos limites da competência territorial do órgão prolator. Esse trecho do dispositivo ele foi inserido por essa famigerada Lei 9494 de 97, eu já falei dessa lei em mais de uma oportunidade, e aqui ela volta mais uma vez a ser citada, porque essa lei ela foi uma lei que limitou muitos direitos liminares, mandado de segurança, criou uma amplitude muito grande de prestígio, de possibilidades daquele instituto da suspensão da liminar, ampliou para a suspensão de decisão judicial, qualquer que seja a decisão judicial, como a gente viu aqui no artigo 12, artigo 12, parágrafo 1º dessa lei da ação civil pública, e nós vamos ver ainda em outros diplomas legais, tá certo? Então, esse artigo 16 é o que está ensejando estimular a doutrina a escrever muitos comentários a respeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista exatamente essa questão, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Aí o restante, nós vamos falar já dessa parte, aí o restante do dispositivo é aquilo que está no artigo 103 do Código do Consumidor, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Rigorosamente, o dispositivo tinha rigorosamente a mesma redação do artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Aí veio essa lei e inseriu essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Agora vocês vejam o seguinte, esse dispositivo, como eu falei, ele na origem só se referia a direitos difusos, porque a ação civil pública tinha nascido só, para a defesa de direitos difusos. Só que a ação civil pública estendeu sua, seus efeitos, os efeitos da sentença na ação civil se estenderam aos outros direitos, os efeitos da sentença e o objeto, a ampliação do objeto da ação civil pública a outros direitos, coletivos, estrito senso, individuais homogêneos. Pois bem, e aí estão, nossa, esses artigos todos aí são muito bons, mas vocês vejam o seguinte, eles não falam disso, eles não dizem que esse artigo 16 originariamente foi só para isso. Então, eles estão trabalhando o artigo 16 como para toda e qualquer espécie de direito, e, na realidade, o que está em discussão no Supremo é se uma ação coletiva em civil pública, ou a denominação que se der, na defesa de direitos individuais homogêneos, se os limites da extensão da extensão subjetiva ou das vítimas e sucessores alcançados vai só e tão somente ao limite da competência territorial do juízo prolator da decisão, do órgão prolator e do juízo prolator da decisão. Vejo que coisa mais interessante. Por quê? Isso eu falo em direitos individuais homogêneos. Porque em direitos difusos, minha gente, não há divisão do direito difuso. Se não há divisão do direito difuso, não podia existir essa limitação de competência territorial do órgão prolator. Isso daí é logo a primeira ideia que deve ser esclarecida, posta nesse dispositivo. Pois bem, então, a primeira coisa, o dispositivo, originariamente, antes da Lei 9494, mas antes do Código do Consumidor, que é de 90, vamos dizer o seguinte, ele destinava-se exclusivamente a direitos difusos. Então, não podia haver divisão, limite territorial da decisão do juiz prolator, do limite da competência do juiz prolator. Podia haver essa divisão, porque os direitos difusos eles são indivisíveis. Por essa circunstância, nós teríamos aí uma inconstitucionalidade em razão da própria impossibilidade da aplicação do dispositivo. Mas se nós formos trabalhar com a questão como está sendo trabalhada, da extensão dos efeitos com relação às ações coletivas na defesa de direitos individuais homogêneos, bom, que é isso que é isso que está sendo objeto. Não sei se o Supremo, vocês vão ver como é que vai ser essa decisão do Supremo. Mesmo que ela seja julgada corretamente no que diz respeito à inconstitucionalidade desse dispositivo nos direitos individuais homogêneos, mesmo assim, ainda é uma coisa incompreensível. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, esse dispositivo só se refere a direitos difusos. Mas, professor, mas a ação civil pública agora não pode em qualquer um? Sim, mas para ser as outras espécies de direito, nós vamos lá para o artigo 21 e nós resolvemos a questão nas espécies de direitos do Código do Consumidor. Por isso é que, logicamente, tem alguns autores que defendem que essa ação do Supremo Tribunal Federal não tem o menor sentido, tendo em vista que a lei veio a ser ampliada o seu objeto e não tem mais limite territorial, com leitura do artigo 16. É uma hipótese, não é?
Mas e é uma hipótese, logicamente, que tem seu sentido, mas não é pelo artigo 16 que resolve. Esse artigo 16, ele é inconstitucional pura e simplesmente acabou-se. Quer se fosse tratar de direitos difusos, não tem como se é, aceitar a ideia de compatibilidade do dispositivo, quer ser de direitos individuais homogêneos, porque com relação a direitos individuais homogêneos, escaparia do artigo 16 e se iria resolver a questão na forma do artigo 21, e aí se trabalharia somente o artigo 103 do Código do Consumidor. Pois bem, mas vamos admitir que a leitura desse artigo 16 esteja exatamente em congraçamento com o artigo 103 do Código do Consumidor. E aí, como o artigo 103 do Código do Consumidor não sofreu nenhuma alteração, logicamente não pode-se dizer que essa alteração do artigo 16 alcança o Código do Consumidor, porque a alteração foi somente com relação ao artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Não é? Bom, aí os trabalhos que eu distribuí para vocês, era bom que vocês dessem uma olhada. Olha, eu tomara que a turma da noite não esteja como a turma de manhã. Eu não estou vendo visita às, às gravações do. Aliás, essa daí é da turma da noite também, inclui a turma da noite. As gravações das aulas, pelo que eu estou vendo, a gravação é absolutamente inócua. O pessoal não está se valendo da gravação para estudar, rever, assistir a aula que não assistiu, sei lá, qualquer que seja o fim. E eu tomara que as notas, porque eu comecei a corrigir a turma da manhã, as notas não são nada indicadoras de que se está assistindo sequer às aulas. Porque tudo que eu falo aqui, ninguém coloca na prova. Ah, pelo menos logicamente, dos que eu corrigi. Ainda falta, cheguei nem a metade, mas eu já corrigi 40%, não dá dos 40% corrigidos, não dá para. A ideia que passa é que ninguém assiste sequer a aula. E a consulta às gravações, eu estou vendo pela quantidade de visita que tem lá. Eu só tenho visita, se tivesse, era de vocês. Ainda assim não tem 2, 3 visitas por aula, imagino. Aí é demais. Eu penso que vocês já são adultos, eu não achava que precisava estar dizendo que vocês têm que estudar, mas, pelo amor de Deus, não decepcione tanto, não, porque é decepcionante. Ninguém está fazendo leitura de nada, nem assistindo aula, nem. Tá? Eu espero que a turma da noite não seja assim, mas as provas que eu corrigi da turma da manhã está passando essa ideia. Professor, você viu o chat aí? O pessoal está dizendo que está gostando das gravações. Está gostando? Mas E onde é está que elas dizendo que está estão? servindo. Pois é, mas é muito bom, a gente aprende mais. Eu também acho. Agora eu estou achando muito pouca visita, entendeu? Porque se um visitasse, pelo menos era 30 visitas. Tem 2 ou 3 visitas lá nas gravações. Professor, Outras mas, 4, 5. mas é porque assim, por exemplo, falando por mim, eu faço a transcrição da aula pelo computador à medida que o senhor vai falando, porque aí eu já vou Sei. fazendo no modelo do trabalho. Certo. Então, eu acabo não tendo a necessidade de voltar para as gravações. E é uma coisa Mas muito comum na turma da noite. A pode gente já ser. costuma fazer a transcrição das aulas no momento da aula. Mas é bom, mas se vocês quiserem, mas eu vou dar só uma dica, Sofia. Se vocês quiserem fazer uma prova melhor, vocês façam a revisão depois da aula e vai sair melhor. Essa sua informação me deixa muito animado, porque eu penso que vai ser diferente a forma de vocês terem elaborado a prova. Eu espero, né? A gente também espera, professor. Eu espero, certo? Essa sua informação me anima bastante.
Porque eu parei até de corrigir a turma da manhã. Parei de corrigir para poder. E não, depois vou olhar de novo aqui, porque fiquei, sinceramente, decepcionado, né? Da forma como o pessoal está colocando. Parece até que eu não falei nada daquela questão na prova, em aula, aliás. Ninguém nem olhou a questão, tem gente que não olhou nem a questão, responde outra coisa, responde uma banda da questão, não responde toda. Uma questão que está aí no grupo, fica aí e a pessoa não anota sequer a questão para responder. Fica assim, impressionado. Lógico que é um ou outro nessa parte mais grave, né? Mas no todo, a turma não assistiu a aula, porque nem sequer o que eu digo, olha, a prova está lá não é nem na gravação da aula, está no site e são distribuídos os roteiros, essa primeira prova, você pega o roteiro, o primeiro roteiro e o segundo roteiro, que é de tutela dos direitos difusos e o de legitimidade, a estrutura da prova está lá. Bom, aí da turma da manhã, ninguém fez essa estrutura. Só é você pegar, copiar e colar. Ninguém foi lá ter esse trabalho. Aí eu estou falando da turma da manhã, lógico que ainda estou corrigindo lá, tá certo? Mas espero que vocês tenham se esbaldado, porque, minha gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu fosse estudante com um professor que passa a prova do jeito que eu passo, deixa uma aula gravada e, e a estrutura da prova, ele mesmo, quem diz onde é que está e você vai buscar, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não erraria uma linha da prova. E eu não vi, das que eu corrigi, não tem ninguém, 20 e tantas provas corrigidas. Ainda bem que não é a turma da noite, seria quase toda a turma. Ninguém colocou nem a estrutura da prova, nem as características que estão no próprio roteiro, sem descrição nenhuma, nem isso colocar. Quer dizer, eu fico assim, impressionado, sinceramente. Eu sei que não vai ser todo, eu vou pegar ainda alguns alunos que, se Deus quiser, vão ser. Eu acho que vão ter feito alguma coisa na turma. E espero que a turma da noite, é isso que eu estou na turma da noite, não peguei ainda, tá certo? Professor, Tá só bom, uma dúvida. Na correção que o senhor está fazendo, o senhor está colocando as anotações do trabalho? Porque eu acho que também a tendência é que os trabalhos eles melhorem, por exemplo, para a segunda unidade. Porque com um novo professor, né, a gente fica meio... eu não digo perdido, porque o senhor foi claro com relação à estrutura, mas no sentido de saber como é que o senhor gosta do trabalho, da estruturação. Pois é, eu vou fazer uns comentários. Quando eu terminar de corrigir, eu vou fazer todos os comentários. Eu vou fazer genérico, porque eu vou pegar os defeitos que tem e vou dizer, certo? Cada um olha a sua prova, tá certo? Aí cada um olha a sua prova e vê onde é que se encaixou uma ou outra das observações que eu vou fazer. Mas eu vou fazer as observações de forma genérica para todos, tá certo? É isso que eu vou fazer. E vou dizer mais vezes como é a próxima prova também, tá certo? Para poder vocês irem aperfeiçoando. Eu espero que você disse uma coisa também que é interessante. Às vezes o professor novo, uma nova metodologia, sei lá, essa matéria tem uma linguagem diferente, uma série de fatores eu sei que tem visto, tá certo? E eu quero, o que eu estou aqui é para ajudar vocês, é para fazer com que vocês compreendam a matéria, saiam como é o domínio, porque o estilo que eu utilizo é mais ou menos como vocês vão fazer em concurso na vida. Qualquer concurso na vida que vocês vão fazer é desse jeito que eu estou fazendo. Uma questão que vocês vão fazer num concurso, eu coloco as questões do jeito que vocês vão fazer uma questão num concurso da vida, de qualquer concurso. Então, eu coloco a questão nesses termos, tá certo?
depois a correção vai ser exatamente em cima dos pontos colocados, né? E você veja, uma prova dessa, a prova do professor é subjetiva. Não tem nada de subjetivo, eu olhando. Agora, tem umas respostas que parece que é como se eu tivesse colocado. Vocês falem o que vocês quiseram ou entenderam a respeito do processo coletivo, porque não se leva em consideração nenhum critério de padrão de estrutura da questão. E é muito importante essa parte, viu, Sofia? Quando a minha questão é colocada num padrão de estrutura. Qual o padrão de estrutura? A classificação, as características. Aí eu já indiquei lá, as características já estão lá. Aí você só vai pegar aquela estrutura e sair falando sobre aqueles temas. Quer dizer, essa estrutura é o mínimo e está pronta. Tem que. Não tem que aluno criar nada, não tem o que criar, não. É uma falta absoluta de coragem de botar um copiar e colar. Aí é demais, né? O copiar e colar já é demais, agora você imagina nem isso fazer. É brincadeira, né? Bom, mas eu estou dizendo nesses casos que eu corrigi. Espero que ainda eu tenho 60 provas para corrigir, dessas 60, pelo menos 80% ainda das 60 que faltam, incluindo as duas turmas. Certo? Eu venho ter uma outra visão, tá certo? Muito bem, então, como eu estava falando aqui, então, esse artigo 16, é importante que vocês leiam esses artigos doutrinários que eu enviei a respeito do que a doutrina está falando dele. Agora, vocês vejam como é interessante. Eu, por exemplo, acho que os artigos são muito bons, mas eles não estão explorando o dispositivo do alcance que eu acho que deva ter, inclusive fazendo um levantamento histórico. Eles estão trabalhando só na ideia de... Porque o processo também é isso, é que o processo é uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, o processo que está lá para julgamento. Lógico que eles estão trabalhando com essa hipótese, né? Um outro dado interessante é que não está em discussão se é possível ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos. Não é nem isso que está em jogo, né? Quer dizer, já há uma aceitação generalizada de que é possível. Então, aí como é possível agora limitar os efeitos, esse é o outro detalhe. O STJ não, já fez uma leitura diferente. Então, vocês vejam o seguinte, o professor, esse último artigo que eu enviei, que foi do professor Eduardo Talamini, ele fez um estudo bem diferente. Ele considera uma inconstitucionalidade para ser trabalhada a chamada inconstitucionalidade conforme. Nós vamos ver esse assunto lá nos controles de constitucionalidade, tá certo? E aí ele faz também um levantamento interessante, que é o fato da decisão ter efeito dependendo do lugar que foi ajuizada, tendo em vista aquele artigo 93 do Código do Consumidor que a gente estudou. A ação deve ser ajuizada se o dano for local, no juízo onde ocorreu o dano, se for, e vai ter efeito só naquele juízo, porque é local, então vai ter efeito. Se o dano é regional, no juízo da capital ou do Distrito Federal, e se for nacional, no juízo da capital ou do Distrito Federal. Ele disse, aí se o dano for na capital ou no Distrito Federal, se o dano for regional ou nacional, o efeito é erga omnes. Então, ele vai para esse campo, só que nós estamos diante ali de direitos individuais homogêneos. Direito individual homogêneo, no caso, parece que é questão de bancos, não sei, alguma relação jurídica bancária, e os fatos, o fato
nasce de algum regulamento, de alguma ideia. Eu não sei assim propriamente o mérito da demanda, certo? Aí teria que ver onde ocorreu, e se foi no juiz de capital ou do Distrito Federal, o efeito é erga omnes em todo o território nacional. Então, ele trabalha com essa hipótese, mas eu também acho que não deve se limitar a isso daí. Aí entra para mim somente como mais um argumento, e não pode ter limitação. Eu acho o seguinte: são direitos coletivos que nós estamos trabalhando. Os direitos coletivos, os efeitos com relação aos sujeitos, é erga omnes, acabou-se. Um juiz proferiu a decisão, o efeito da sentença se estende a todos. Não interessa que. Bom, interessa o juiz, se o juiz é competente para a causa, lógico. O juiz é competente? Então, se o juiz é competente, não tem que trabalhar a questão dos efeitos da sentença. Outra coisa é essa. É que uma coisa é competência do juiz e outra coisa é efeito de sentença. Competência do juiz, efeito de sentença, não resulta de competência de juiz, porque se resultasse de competência de juiz, vocês imaginam uma separação judicial, um divórcio, ocorria numa comarca, na outra cidade você não era separado nem divorciado. É uma coisa assim estúpida. Limitar efeitos da sentença à questão de competência. Um juiz profere uma sentença em todo processo. Profere uma sentença em qualquer lugar, aquela sentença, a coisa julgada vale em todo canto, em todo lugar. Meu Deus do céu. Como é que... porque o processo coletivo, que isso deve ser potencializado no que diz respeito à aceitação dessa ideia, aí nós temos uma limitação. Quer dizer, ocorre um raciocínio em sentido inverso, quando o raciocínio deveria ser de amplitude de possibilidades. Essas coisas assim, que é preciso bem se trabalhar, né, para raciocinar um pouco, porque a gente também tem que parar um pouco para pensar, né? Raciocinar, não fazer as coisas assim, vindo. Então, uma coisa que se reclama nesses trabalhos é isso. Será que o Supremo vai enfrentar essa questão? Levando em consideração o problema de competência de juiz, isso é o supra-sumo. Olha, se o Supremo enfrentar essa questão sob essa perspectiva, por aí vocês vejam que quem for trabalhar no Supremo com essa perspectiva, vocês vejam como vai ser uma total e absoluta ignorância de quem trabalhar isso no Supremo, qualquer que seja o ministro que trabalhar isso no Supremo, sob essa perspectiva. E eu tenho certeza que lá, pelo menos 2 ou 3 trabalham sob essa perspectiva. E são os mais preparados de lá, mas nessa matéria são absolutamente ignorantes sobre o assunto. Porque não se define efeito da sentença do processo por competência de ninguém. Eles trabalham com o raciocínio deles. O Supremo Tribunal Federal tem competência em todo o território nacional, a decisão deles é em todo o território nacional. Mas não é porque a competência do Supremo por uma questão de competência do Supremo. Não é porque a competência sendo do Supremo, os efeitos da decisão vai ser em todo o território nacional. Isso é uma coisa absolutamente incongruente. Aí é desconhecer o que é competência em processo. Tá vendo? É desconhecer. Todo o processo, os efeitos da sentença produzem a coisa julgada, ela tem a qualidade que ela adquire, a sentença, em todo lugar que se chegar. A coisa julgada só não existe no exterior porque precisa de homologação. Uma coisa julgada no exterior, no Brasil, ela não é automaticamente aceita como coisa julgada no Brasil. Ela precisa só de uma homologação, hoje que é do STJ. Homologada, acabou-se. Então, também até uma decisão do exterior considerada coisa julgada quando homologada aqui. Então, vocês vejam como essas coisas precisam ser altamente racionalizadas e raciocinar-se de acordo com os institutos jurídicos, levando em consideração os institutos jurídicos. Ainda essa semana eu fui consultado sobre... Você que é um expert em efeitos de sentença, eu digo, falou em efeito de sentença, é comigo mesmo, porque fica fácil de resolver as coisas.
e a pessoa estava com uma dúvida atroz sobre um determinado tema, e na hora que foi colocado, eu disse, olha, aí é por isso, assim, 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 assim. Eu disse, mas rapaz, aí, como é fácil de resolver sob essa perspectiva realmente do efeito da sentença. Só olhando sob essa perspectiva, fica fácil, eu digo, fica fácil de resolver. É por isso que eu sou muito voltado para o estudo do processo sob essa perspectiva que nós estamos estudando aqui. Entendeu? A metodologia que eu ensino é essa. Primeiro, a questão da trilogia do processo no que tange ao sujeito, objeto e forma. Depois, a gente estudando o objeto, nós vamos ter que ver o objeto no que diz respeito à pretensão e o objeto no que diz respeito ao resultado, que são os efeitos da sentença. E aí, os efeitos da sentença, eles podem se dar realmente no campo subjetivo e no campo objetivo. Quando eu falo esses efeitos da sentença que eu falo sempre e rolei lá como principais e acessórios, eles, na realidade, são os efeitos quanto ao objeto. O objeto que resulta da sentença são aqueles efeitos que estão lá. Alguns efeitos são processuais e outros efeitos são do mérito da demanda ou acessório do mérito da demanda. Os efeitos declaratório, constitutivo, condenatório, tudo são mérito. Agora, efeito de liquidação, execução, são efeitos acessórios processuais. Juro, correção, despesas, são efeitos acessórios que tangem a espécie de obrigação em si. Então, é muito interessante esses aspectos serem analisados, porque fica fácil da gente enfrentar as questões. Pois é, pessoal, eu espero que é certo que os roteiros que foram utilizados mais agora, nós vamos utilizar mais agora os textos legais, como eu já falei, né? Mas na primeira unidade os roteiros eram muito importantes, certo? O roteiro nessa segunda unidade, como eu falei aqui, viu, Clélia? Eles são mais de textos legais. Não? Os que nós fomos estudar nos textos vão ser com base nos textos legais, que é sistematizar o texto legal, como nós estamos fazendo aqui com a Lei da Ação Civil Pública, que vai ser feito com relação aos outros diplomas legais todos, tá certo? Essa sistematização que vai se dar exatamente quanto ao sujeito, quanto ao objeto, quanto à forma, e mais ainda quanto a outros institutos que o próprio texto pode conter, como a gente vem trabalhando aqui na Lei da Ação Civil Pública, não é? E aqui, nesse artigo 16, olha, aqui efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado, não é isso? No campo subjetivo, a quem eles alcançam, tá certo? E é isso que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria muito que vocês lessem esses artigos doutrinários que mencionei e tivessem alguma dúvida. Eu sou o autor tal, falou sobre isso, falou sobre aquilo, né? Para poder se entender e compreender. A leitura não são textos longos, não, são textos curtos, certo? E que ainda não vi nos textos essa colocação que eu faço aqui a respeito do problema do histórico e dos antecedentes que explicitam o artigo 16, na forma como ele foi criado originariamente, o alcance que ele tem hoje e, logicamente, a comparação com o Código do Consumidor. Aí essa comparação é sempre trabalhada por todos os doutrinadores, tá certo? Vamos aguardar o resultado também do julgamento do Supremo, para a gente ver como é que vai ser, e eu faço aqui, vou fazer algumas observações do que eles vieram a decidir, certo? Então, aqui, minha gente, artigo 16, leitura em combinação com o artigo 103 do Código do Consumidor, logicamente, absoluta incompatibilidade do dispositivo artigo 16 com o artigo 103, no que tange essa expressão nos limites da competência territorial do órgão prolator, certo? O que está provocando exatamente essa discussão no Supremo Tribunal Federal, ok? E artigo 16, não esqueça, efeitos da sentença após o trânsito em julgado. E aí nós vimos, esse dispositivo é muito rico, porque tem a questão de procedência, de improcedência. Quando é procedente, aproveita todos o efeito erga omnes. Quando é improcedente, não há esse efeito erga omnes com relação a terceiros. A coisa julgada
ocorrerá somente entre as partes, e se for por insuficiência de prova, não haverá coisa julgada material. Tudo aquilo que se falou a respeito do artigo 103 repete-se aqui na análise desse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, tá certo? Muito bem. Aí vem o artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorário advocatício e ao décuplo das custas sem prejuízo, aliás, da responsabilidade por perdas e danos. E no artigo 18, nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários, periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorário de advogado, custos e despesas processuais. Bom, esses dois artigos, 17 e 18, eles parecem até uma repetição dos artigos que nós estudamos lá no Código do Consumidor, exatamente quanto a esses efeitos acessórios, né? Da associação autora ali no artigo 94, não me recordo aqui, ou 97, uma coisa assim, 94, 97 por ali. Não, não eu acho que é o artigo 86, 87 por ali. Não é o 90, é o 86, 87 do Código do Consumidor. Que é o quê? Primeiro, não haverá adiantamento de custos e despesas processuais. Aqui é o artigo 18, certo? Veio em segundo plano. Lá está em primeiro plano. Depois, a associação não... Quando a ação é ajuizada por uma associação, a associação não é condenada na sucumbência acessória. Sucumbência acessória são custos, despesas processuais, honorários advocatícios. Porque muita gente, não sei se vocês já foram informados sobre isso, muita gente que eu digo da área do direito, eu estou falando de juiz, promotor, procurador, advogado. Quando fala em sucumbência, principalmente no meio da advocacia, só se volta-se o raciocínio de sucumbência para honorários. Minha gente, sucumbência é tudo do processo. Sucumbente é quem perde a demanda. A demanda, quem for vencido, é sucumbente de tudo, dos efeitos principais e dos efeitos acessórios da sentença. Agora, ela se subdivide exatamente nos efeitos principais e nos efeitos acessórios. E os efeitos acessórios dependendo do tipo de decisão e de demanda e que sentença é proferida, se é declaratória, constitutiva, condenatória, e vai por aí afora. Entre os acessórios tem os honorários. Os honorários é apenas uma das espécies de sucumbência acessória. Tá certo? O honorário não é a sucumbência como se pensa por aí. Trabalhando-se com a ideia de que quando se fala de sucumbência, o raciocínio é voltado exclusivamente para se achar que são os honorários locatícios. Não, não. Sucumbência é quem é derrotado, é sucumbente. Sucumbente em tudo. Os efeitos principais e acessórios. Os honorários entram também como efeito acessório aí e como parte da sucumbência, certo? Pois bem, olha, esses artigos 17 e 18, eles cuidam de efeitos da sentença, efeitos acessórios da sentença na ação civil pública. No que tange a honorários, custos processuais, despesas processuais, tá certo? Honorários periciais, honorário de advogado, certo? Tudo isso. E aquela mesma história, quando a associação for autora, em princípio ela não é condenada. Agora, se ela for condenada, se ela for vencida e reconhecida a litigância de má-fé, aí, primeiro, os diretores são responsáveis solidários, né? Tanto é que esses artigos, vocês vejam aqui, eles foram numerados e adquiriram nova redação exatamente pelo Código do Consumidor. É a mesma coisa que está lá no Código do Consumidor, como eu já expliquei para vocês. O que eu chamo a atenção aqui, como eu chamei a atenção lá, é que nós estamos diante de efeitos acessórios da sentença na parte da obrigação de pagar
despesas, custos processuais, honorário advocatício, honorário periciais e o problema da responsabilidade solidária e da sanção nessa quanto ao décimo das custas, certo? E ainda a possibilidade de reparação de danos se tiver havido prejuízos que vão além das questões acessórias da sentença, certo? É isso que eu chamo a atenção para esses artigos 17 e 18. No artigo 19, manda aplicar subsidiariamente esta lei, o Código de Processo Civil, certo? Aí ainda menciona o de 73, logicamente, não é mais o de 73, é o que é o atual Código de Processo Civil. Naquilo, eu chamo atenção para esse aspecto, naquilo em que não contrarie suas disposições. É preciso ter muito cuidado de se aplicar o Código de Processo Civil de forma a que não se tenha, como eu já expliquei em mais de uma oportunidade aqui, principalmente na interpretação que se faz do artigo 98, quando se trabalha com a hipótese de querer raciocinar aquele dispositivo como se processo individual fosse, e não à luz de um processo coletivo cujos efeitos da sentença processuais e materiais, eles são bem, às vezes, muito diferentes dos efeitos do processo individual, como nós estamos sempre trabalhando aqui quando tem essa diferença. E no artigo 98, eu acentuei bastante essa diferença. É o caso de se dar uma olhada sempre lá na aula sobre esse assunto. Bom, no artigo 20, aí trata daquele fundo de direitos difusos, que nós já falamos aqui no artigo 13, no artigo 13, onde tem a questão do fundo de direitos difusos, que os valores em indenizações dessa espécie de ação são revertidos para esse fundo, certo? E aqui dizendo que esse fundo será regulamentado pelo Poder Executivo e que já tem regulamento sobre a matéria. O artigo 21 nós já estudamos bastante, que estudamos quando analisamos a questão dos efeitos no que tange os efeitos, artigo 21, dos efeitos da extensão das normas de direito coletivo lá do Código do Consumidor para a lei da ação civil pública. Nós trabalhamos bastante esse assunto quando trabalhamos exatamente sobre quando trabalhamos a questão eu estou colocando aqui na ação popular, porque vai vir logo em seguida, mas quando nós trabalhamos a questão exatamente do objeto da ação civil pública naquilo que diz respeito à extensão dos efeitos trazidos com o Código do Consumidor. Isso é que precisa exatamente ser bem trabalhado, ok? Bom, pessoal, aí nós temos a conclusão da ação civil pública. Vocês veem, professor, a ação civil pública, como é feita a citação, muita coisa da ação civil pública, tudo é remetido para o Código de Processo Civil, certo? Prazo para a defesa na ação civil pública, Código de Processo Civil. Citação, Código de Processo Civil. Forma da citação, Código de Processo Civil. Aplica-se o Código de Processo Civil exatamente na forma do artigo 18 que nós vimos aí, tá certo? Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Naquilo que a lei não trata, será, logicamente, aplicado o Código de Processo Civil. O legislador se cingiu a trabalhar somente aqueles assuntos relativos ao objeto da ação civil pública, no que tange aos aspectos da sua natureza coletiva, sob essa perspectiva, sempre
nessa perspectiva, certo? Agora, minha gente, nós vamos trabalhar exatamente o, o Instituto da Ação Popular. Olha, a ação popular ela está prevista na Constituição Federal, né? No artigo 5º, nós já vimos isso aqui, né? No artigo 5º, inciso, acho que 73, né? Artigo 5º, inciso 73, e regulamentada, aliás, pela Lei 4717, de 29 de junho de 65, de 1965, Ação Popular de 1965. Vejam como é interessante, de quando é essa lei da Ação Popular, de 1965. Né? E, e na Constituição, ela está prevista, na atual Constituição, no artigo 5º, inciso 73, que diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular. Não é? Aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com a legitimidade. Se você pegar o texto da Lei 4717 de junho de 65, que é a lei que diz somente a ementa da eleição regula a ação popular, no artigo 1º da lei também começa dizendo: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação. Aqui, qualquer cidadão na Constituição, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação. Aqui é para pleitear na lei, a diferença de linguagem, dado o tempo histórico, mas tudo com o mesmo sentido. Bom, só referências históricas, no primeiro momento. A lei da ação popular, aliás, o Instituto da Ação Popular, ele ingressou no sistema jurídico brasileiro em 1934, na Constituição de 34, mas só veio a ser regulamentado em 1965. 31 anos depois. Veja como é interessante essa história de regulamentação do Instituto Jurídico. 31 anos para ser regulamentado. Quando ela é da Constituição 34, quando ela veio a ser regulamentada, já tinha havido duas constituições pelo meio. Uma que acabou com ela, a de 37, e outra que restaurou em 45, a Constituição de 45. Certo? Então, ela já tinha sido extinta uma vez e depois foi recriada pela Constituição de 45. Tem esses aspectos históricos da lei da ação popular. Antes dela ser regulamentada, já foi logo dessa forma. Ela criada em 34, extinta em 37, recuperada em 45 e somente regulamentada em 65. Ainda demorou 20 anos para ser regulamentada depois do seu renascimento na Constituição de 45, certo? Eu vou ler aqui o artigo 1º da Lei da Ação Popular, a cabeça do artigo, para vocês terem uma ideia a respeito da diferença que tem para dizer o que diz o parágrafo, o artigo 5º, inciso 73, como foi dito pelo legislador em 1965. Qualquer cidadão, o texto da lei, Lei 4717, certo? Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro, nas quais a União representa os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Isso tudo é o enunciado do artigo 1º da ação popular, para dizer que a ação popular visa se pleitear a anulação da declaração de ato de nulidade lesivos ao patrimônio de todas essas entidades mencionadas aí. Enquanto isso, o artigo 5º, inciso 73 da Constituição atual, ele se cinge a dizer o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Olha, ou de entidade de que o Estado participe. Só essa expressão, ou de entidade de que o Estado participe, substitui tudo que está dito de forma detalhada no artigo 1º da Lei 4717. Porque a lei diz da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, entidades autárquicas, sociedade... Aí sai enumerando quem são essas entidades de que o Estado participa. E o que acontece numa situação dessa? Além de enumerar todos isso, fica um bocado de situações que ainda não estão compreendidas no artigo 1º da lei. Porém, o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, alberga todas as entidades de que o Estado participe. E o Estado aqui, num sentido bem genérico. União, Estados-membros e municípios, certo? E patrimônio público, entendido onde tiver qualquer participação do patrimônio público, tá certo? E aí, ainda acrescenta aqui no parágrafo, no inciso 73, a moralidade administrativa, que não tem na Lei 4717, nem tinha nas constituições anteriores, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Bom, vocês vejam o seguinte, esse inciso 73 da Constituição, ele é bem mais sintético do que o artigo 1º da Constituição, certo? Mas muito mais amplo no que diz respeito às entidades compreendidas por ele e às situações do objeto da ação popular do que o artigo 1º da lei da ação popular. E olha que vocês vejam o seguinte, o artigo 1º, a lei da ação popular, no artigo 1º, que tem 7 parágrafos, artigo 2º, artigo 3º, 4º, todos esses artigos, tá certo? Eles cuidam do objeto da ação popular, do sujeito ativo com relação ao cidadão, só, certo? Logo lá no início do artigo, qualquer cidadão é parte legítima, pronto, já está dita aí a legitimidade ativa. Aí o restante todo é descrevendo as entidades de direito público que poderão ser alcançadas como vítimas, vamos chamar assim, da ação popular, e o objeto da ação popular. Mesmo assim, não existe, nesses dispositivos legais todos, o mesmo alcance de situações que tem, por exemplo, no inciso 73, que compreende a moralidade administrativa, que não tinha naquela época, essa lei é de 65, não tinha questão da moralidade administrativa, ao meio ambiente não tinha nessa época, né? Ao meio ambiente não tinha, ao patrimônio de valor artístico, estético, histórico e cultural, certo? Ingressou no sistema da ação popular em 1977, através da Lei 6513. É a única parte que tem na Constituição e que já tinha na lei, certo? Já tinha na lei dessa época. E na Constituição vem tudo isso. Então, esse inciso 73 da Constituição, a sua forma sintética abrange muito mais situações do que todos esses artigos, 1º ao 4º da Lei da Ação Popular. Primeiro ponto aqui de uma leitura que comporta uma Constituição Federal e uma leitura que comporta uma lei que regulamenta a Constituição. Não é? O alcance que se deve ter na leitura de um dispositivo constitucional. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, nesse mesmo inciso, também trata do sujeito ativo da ação popular.
terceiro ponto aqui nesse mesmo inciso, que tem 3 ou 4 linhas só da Constituição, 2 ou 3 linhas, aliás, ainda fala também dos efeitos acessórios da sentença numa ação popular, dizendo o seguinte: ficando o autor isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Aqui, olha essa história de falar de sucumbência, se referindo a honorários, olha como o Constituinte foi totalmente absorvido pela ideia de que sucumbência é honorária. Está vendo? Essa história de falar a ideia de sucumbência honorária, na Constituição diz que o autor de uma ação popular não responde pelo ônus da sucumbência. Quer dizer, ele não é condenado em honorários. Aí eu poderia acrescentar ainda em despesas processuais, custos processuais. Só que custos processuais, está dizendo, é isento de custos e do ônus da sucumbência. Ora, custos também é sucumbência. Honorários parciais é sucumbência. Honorário de advogado é sucumbência. Então, vejam, aqui o Constituinte foi conduzido a entender sucumbência apenas parte de elementos que a pessoa é vencida na demanda, coisa que não diz respeito à compreensão que se deve ter de sucumbência, tá vendo? E mesmo a Constituição tem uma redação dessa. Bom, qualquer cidadão é a parte legítima, então nós temos a legitimidade, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participa. Aí nós temos aqui os sujeitos passivos, até, vamos dizer assim, que podem ser sujeitos passivos ou serem vítimas dessa lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Nós estamos aqui trabalhando com efeitos da sentença no que diz respeito ao resultado, quer dizer, após a sentença pode resultar numa questão de lesão, de reparar a lesão ao patrimônio público, não é isso? Anular o ato, aí nós temos um ato desconstitutivo, declaratório, não é? Ainda verificar a questão das despesas processuais, do ônus da sucumbência, que estão isentas em princípio, porém, diz o próprio inciso 73, salvo comprovada má-fé. Olha a questão da má-fé, como sempre, está em jogo. Nós já vimos isso na lei no Código do Consumidor, vimos na ação civil pública e tem aqui na lei, na própria Constituição Federal, quando se trata da ação popular. Então, o autor da ação popular, da mesma forma, ele não faz adiantamento de custo, ele não é condenado em sucumbência nenhuma, certo? Para que não desestimule o autor de uma ação, não é? Popular a ajuizar a ação, porque ele vai ter um ônus pesado de ser autor de uma ação, tá? E ainda, se perder essa ação via responder por honorários, custos processuais, despesas do processo, etc., ficaria totalmente desestimulado a ajuizar uma ação dessa. Já a ação era desestimulada pelo peso da máquina judiciária. Imagina mais com esses custos todos. Porém, se for reconhecida a litigância de má-fé, aí ele responde pelos ônus da sucumbência. Em quê? Despesas processuais, custos honorários e tudo que tiver sido objeto de despesa no processo, certo? Bom, aí vem ainda do artigo, isso é o que está lá na Constituição. Aí vem o artigo 1º, que elenca na cabeça do artigo uma série de situações de entidades que estão sujeitas a ser vítimas de uma ação, de uma lesão ao patrimônio público, e consideram-se patrimônio para os fins referidos neste artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico e paisagístico. Esse daqui é o parágrafo 1º da lei, que veio com a redação dada pela Lei 65/13 de 77, que eu falei para vocês, que era a única parte do objeto da ação popular que já, com a Constituição de 88, já estava acrescido esse objeto.
Mas a Constituição trouxe ainda um objeto que não está aqui na lei, que é a questão da moralidade administrativa. Então, o que é que nós temos? Nós temos situações em que o direito a ser postulado, que é o objeto contra a pretensão na ação popular, ele é entendido, compreendido como um direito difuso, tá certo? Como um direito difuso. Por quê? Porque o patrimônio público pertence a quem? Patrimônio público pertence a quem? Patrimônio público pertence a todos. Tá? A moralidade administrativa é um bem até imaterial. Pertence a quem também? A toda a coletividade. A questão do patrimônio histórico, turístico, paisagístico, etc., ele pertence a quem? A toda a coletividade. Então, olha como é interessante o objeto da ação popular. Hoje, o objeto da ação popular hoje compreende todas essas situações. Quando a ação popular nasceu, surgiu em 34, e quando ela foi regulamentada em 65, na realidade, o seu objeto se limitava à nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público. Ou seja, o objeto da ação popular era único e exclusivamente a lesão ao patrimônio público. Então, por isso, hoje, outras hipóteses foram adicionadas no objeto da ação popular, certo? Como a moralidade administrativa, a defesa do patrimônio público, histórico, estético, paisagístico, etc. Mas esses direitos continuam sendo o quê? Esses direitos que foram acrescidos continuam sendo o quê? Direitos difusos. Por isso é que a ação popular foi entendida e é entendida como uma espécie de ação que se inclui dentro de uma ação coletiva. Porque desde a primeira aula eu falei para vocês o quê? Que quem define a natureza jurídica do instituto, a natureza jurídica da ação e a natureza jurídica da sentença, quem é que indica, define a natureza jurídica da sentença e de um processo, de uma ação? Quem é? Qual é o elemento que aponta, ou indica, ou define a natureza jurídica de uma ação ou dos efeitos ou de uma sentença? O objeto. Desde a primeira aula eu venho falando isso. O objeto é o elemento mais importante porque ele é quem define a natureza jurídica dos institutos jurídicos, certo? Então, vocês vejam o seguinte, o objeto da ação popular, como é um objeto voltado para a defesa de direitos difusos, ele é, logicamente, também o quê? Um objeto que indica ser uma ação coletiva. Agora, isso não significa dizer que ela nasceu com a concepção de ação coletiva. Esse aqui é o dilema. Por quê? Porque naquela época, ainda em 65, no Brasil, não se tinha qualquer estudo, análise, nem se ouvia falar, e era até proibido falar em direitos coletivos. Eu disse, professor, mas por que é que, em plena Revolução, em 65, a ação popular foi regulamentada por uma espécie de direito que o senhor está dizendo que ninguém podia nem falar? Não falava-se como direito coletivo, mas, na época, o discurso era o mesmo de alguns tempos depois na história do Brasil, dos últimos 30 anos, principalmente, entendeu? A questão da moralidade administrativa, que também não era objeto da ação popular, mas, acima de tudo, a questão da defesa do patrimônio público. A Revolução de 64, ou o que for que chama aí, que eu não quero nem saber o que é, sei que era uma coisa ruim, é igual aquela história, a pessoa... quem é que é de Caicó aí? Tem alguém de Caicó? Não. Lá em Caicó, uma pessoa chegou em casa meio embriagado, né? Aí disse, fulano, dizia para a mulher, eu estou... Tá me dando uma coisa. Ela disse, receba. Receba. Aí disse, mas é uma coisa ruim, então devolva. Pois é. Eu não quero nem saber o que danado era, se era revolução, se era movimento, se era o que era. Eu sei que era uma coisa ruim, então era uma coisa para ser devolvida.
Não era para ficar de jeito nenhum. E ainda hoje, quando fala, eu acho que é para ser devolvido imediatamente. Então, então, minha gente, era o seguinte, é que houve, no início, o discurso da moralidade. O discurso da moralidade era exatamente aquela questão de muito funcionário público. Parece que eu estou falando de 64, viu? Eu não estou falando de hoje, não. Muito funcionário público não prestava só para receber dinheiro. É, só serve para dilapidar patrimônio, é funcionário, é político, é isso, aquilo, é tudo. Agente público é apenas um dilapidador de patrimônio. Esse discurso daí, você veja, esse discurso justificou uma coisa ruim lá em 64, justificou uma coisa ruim lá em 64, que já está com quantos anos? 20, 30, 55 anos, né? 55, 56 anos. Né? Aí, nos últimos 30 anos, em dois momentos históricos, em 90, teve uma figura aí que também eleito presidente da República para acabar com os marajás. Né? Tanto é que ele veio e editou, nós vamos ver isso mais na frente, na Lei da Ação de Improbidade Administrativa, que é de 92. Aí, num primeiro momento da Revolução, aí teve isso, a moralidade administrativa, acabar com a corrupção, com a dilapidação do patrimônio público, pronto. Aí veio, tem a ação popular que não foi regulamentada até hoje, criada em 34, extinta em 37, voltou em 45, vamos regulamentar. E regulamentar em 65, porque esse foi o primeiro momento da ideia da Revolução. Foi com esse discurso, e aí deu no que deu. Olha esses discursos como são perigosos, tá vendo? Então, deu no que deu, mas o discurso era muito bonito, era muito cativante, muito incentivador, e está aí a lei da ação popular. Você veja como são as coisas. Então, ela foi concebida sob essa perspectiva, ela não foi concebida sob perspectiva de estudo, análise de um processo coletivo. Mas aí, quando se começou a estudar o processo coletivo, se verificou que os direitos objeto da ação popular eram direitos difusos. A ação uma ação coletiva. O grande problema era a questão da legitimidade. E aí, a questão da legitimidade, nós já estudamos isso, a questão da legitimidade na ação popular, e vimos que a legitimidade ativa, né? A legitimidade ativa se deu com base na teoria da representação adequada do sistema americano, que era o que existia naquele momento histórico, conhecido no mundo inteiro, vindo já da Inglaterra e sendo relativamente bem aceito naquela época nos Estados Unidos e em alguns estados que compõem os Estados Unidos. Entenderam aí como é interessante as coisas, para a gente ter uma ideia das coisas, porque para poder se entender os institutos jurídicos. Pois bem, aí foi inserida a ação popular hoje como ação coletiva em razão do seu objeto. Nós estamos vendo aí que lesão ao patrimônio público, moralidade administrativa, defesa do patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico, esses direitos são direitos difusos, certo? E eles estão lá na ação civil pública. Mas, professor, esses direitos estão na ação civil pública? Sim. Então, essas duas ações têm naturezas jurídicas idênticas de ser processo coletivo? Sim. Primeiro ponto, sim. Agora, então, para que se criou a ação civil pública? Porque continuou ainda a ação popular? Questiona-se isso. Por uma questão muito simples, porque nós temos legitimados distintos, aí ficou aquele leque de possibilidades. Se algum cidadão quiser entrar com uma ação na defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do patrimônio histórico, do juiz paisagístico, etc., como está na lei, pode entrar. E se não for um cidadão, pode ser um dos legitimados do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e vice-versa, né? Se nenhum dos legitimados da Lei da Ação Civil Pública ajuizar, qualquer cidadão tem essa faculdade. No Brasil, são 140 e tantos milhões de legitimados em ação popular. Tá vendo? O Brasil não é perfeito em termos de patrimônio público,
Não é porque falta instrumento processual para se buscar a lisura desse patrimônio público, não. É porque falta cidadania. É outra coisa muito diferente. Olha aí, 140 e tantos milhões, quase 150 milhões. Na próxima eleição, com certeza, já serão 150 milhões de legitimados da ação popular, para vocês terem uma ideia. 150 Professor, milhões de legitimados na ação popular. Sim, pois não, José. professor, uma dúvida assim. Então a gente pode dizer que, não literalmente, né, mas basicamente a maior diferença, né, entre a ação civil pública e a ação popular seria só essa questão do legitimado. Seria a questão do legitimado e do objeto também são diferentes. Por quê? O objeto da ação popular é menor, se a gente for falar assim, em medição, é menor do que a ação civil pública. A ação civil pública, o objeto compreende toda qualquer espécie de direito coletivo, certo? Difuso, coletivo, senso, individuais homogêneos. Na ação popular, não, certo? Primeiro, somente os difusos da ação popular, somente os difusos. Então, das 3 espécies de direito, a ação popular está limitada a uma. Segundo, desses difusos, somente aquelas hipóteses: lesão ao patrimônio público, moralidade administrativa e que é mais meio, deixa eu ver aqui, tem meio ambiente também, não? Parece que tem meio ambiente aqui, ação popular. Deixa eu ver aqui o artigo 73. Tem. Ao meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Pronto. É só patrimônio histórico e cultural, certo? E meio ambiente. Na lei da ação popular é que tem também aos direitos e valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. É porque juntando-se o inciso 73 com esse parágrafo 1º do artigo 1º, aí a gente amplia mais o objeto, entendeu? Jaciara que tinha falado, né? Entendeu, Jaciara? Então, na realidade, nós temos... Agora, uma coisa que é importante, esse objeto da ação popular coincide exatamente, essa parte do objeto da ação popular coincide exatamente com o objeto da ação civil pública, naquilo que diz respeito à ação popular. E, como o objeto da ação civil pública é mais amplo, o objeto da ação civil pública compreende todo o objeto da ação popular e mais as outras hipóteses que não estão contempladas na ação popular. Esse é um primeiro ponto. Quanto ao objeto, viu, Jaciara? Esse aspecto é importante. Segundo, o sujeito, certo? O sujeito na ação popular é somente o cidadão, certo? Na ação civil pública são todos aqueles legitimados do artigo 5º da Lei 7347, ok? Então, tem essas duas diferenças. O que compreende do objeto da ação civil pública, que está todo contido dentro da ação popular, aliás, que está todo contido dentro do objeto da ação civil pública, certo? O objeto da ação popular está todo contido dentro do objeto da ação civil pública. Aí não tem dúvida. Mas o objeto da ação civil pública é muito mais amplo, certo? Mesmo em direitos difusos, tem o direito do consumidor, que não tem aqui no Código, na Lei da Ação Civil Pública, e outros tantos direitos que não comportam na ação civil pública. E mais, os direitos coletivos estrito sensu e os individuais homogêneos, que não estão contemplados na ação popular, certo? Agora, outra diferença, a questão do sujeito, ok? Essa é muito diferente. E aí vem também, nós vamos ver depois a questão do procedimento, né? O procedimento da ação é muito diferente, até porque o procedimento foi trabalhado muito em cima dessa ideia do processo individual, né? O procedimento não foi trabalhado em cima de uma ideia de uma ação coletiva. Esse aqui é o grande diferencial e faz com que a ação popular não tenha a mesma eficiência de uma ação civil pública em determinadas situações. Em determinadas situações, ela até que é eficiente, né? Quando se trata de uma ação civil pública de objeto de menor amplitude, até que ela pode funcionar, mas uma ação civil pública de grande objeto que alcance muitas pessoas, a coisa complica para danado, certo?
Bom, pessoal, então vamos trabalhar aí em cima da ação civil pública com essa perspectiva quanto ao objeto, mas não se limitou só a isso, né? Ainda nesse artigo 1º, nós temos o parágrafo 2º, que se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação o custeio do tesouro concorra com menos de 50%, bem como de pessoas jurídicas da entidade, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição. Olha, um detalhamento muito minucioso do legislador quanto a essa questão das consequências do patrimônio público com relação às entidades que, de uma forma ou de outra, sofram alguma lesão, entidade pública que sofra alguma lesão ao seu patrimônio, tá certo? Bom, aí no parágrafo 3º fala você veja como é interessante. A gente que na leitura que vai fazendo, vai colocando as coisas todas no devido lugar. Esse colocar as coisas no devido lugar é que eu chamo de sistematizar a matéria. Artigo 1º, cabeça, parágrafo 1º, o artigo 1º, cabeça, fala do sujeito e fala do objeto e fala das entidades. Na parágrafo 1º, fala do objeto, que estende os objetos a direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico. Parágrafo 2º, novamente, volta a cuidar de entidades, né? De direito público, que, dependendo do percentual que elas sofrem de lesão, esse percentual será o objeto da ação popular. Aí depois, o artigo 3º volta a falar novamente de sujeito, quando diz: a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com o documento que a ele corresponde. E aí é por isso que eu falei, já anteriormente, já tinha falado, que nós temos no Brasil 140 milhões, mais de 145 milhões de cidadãos legitimados para a ação popular. Por quê? De acordo com a lei, quem é que é o legitimado? O cidadão. E de acordo com a lei, quem é cidadão? Todo brasileiro é cidadão. Não, a lei deu um conceito de cidadão, tem um conceito de cidadania próprio. É aquele que foi eleitor, certo? Quem tiver um título eleitoral, quem for eleitor, é cidadão legitimado para uma ação popular, certo? No parágrafo 4º, continua a falar ainda de sujeito. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. Isso daqui eu falei. No parágrafo 5º também fala a mesma coisa. Nós falamos muito na ação civil pública, a questão da requisição de documentos, de informações para ajuizar uma ação. E que falei também, e aqui vale a mesma, tudo aquilo que eu falei para a ação civil pública, vale aqui para a ação popular. A questão das certidões, informações, elementos, dados para ajuizar uma ação. E que a gente hoje, logicamente, ao invés de se valer desses parágrafos, aqui no caso do artigo 1º da Lei 4717, é muito mais fácil você obter esses dados, esses elementos, através do portal da transparência, através da lei de acesso a informações, estão muito mais robustos no que diz respeito à eficácia, à carga eficacial e à forma impositiva e cogente da norma, com muito mais vigor do que aqui nesses parágrafos 4º e 5º, que se referem a questões de informações que deverão ser fornecidas. E aqui trazendo a mesma história. No prazo de 15 dias, você requer. E somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada certidão de informação, esse mesmo dispositivo tem lá na ação civil pública. E no parágrafo 7, dizendo: ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, que é a questão do sigilo, e não poder ser fornecido os dados, os documentos, as informações, então, nesse caso, a ação poderá ser proposta, a mesma coisa que acontece com a ação civil pública, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo se tratando de razão de segurança nacional, naquele tempo o problema de segurança nacional era muito relevante, cabe ao juiz requisitar umas e outras informações
certidões, dados e elementos, né? E feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito de julgado da sentença condenatória, logicamente com relação a esses documentos ou material sigiloso que possa ter dentro do processo. Isso era na época, para uma ação popular. Hoje, o objeto de uma ação popular, hoje, não comporta mais quase que hipótese de sigilo. Por quê? Porque os atos da administração, eles são públicos, devem ser publicados e publicizados, inclusive constado em portal de transparência. Então, lógico que compra de avião militar, compra de material militar, tal, aí é um tipo de contrato, por exemplo, que enseja, logicamente, a questão de segredo. Mas são bilhões de contratos que existem na administração pública, não dá 1 bilhão% de situações de segredo de Estado que não possa ser informado ao juiz, tá certo? Ou informado à parte. Bom, então nós temos aí, nesse artigo 1º, nós temos o quê? No artigo 1º da lei, aliado ao artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, trabalhando-se esses dois dispositivos em conjugação, em conjuminação, em entrelaçamento entre eles, em diálogo das normas, tudo isso que vocês vão falar aí na doutrina, certo? Nós temos aí exatamente o legitimado ativo, esses dispositivos cuidam do legitimado ativo, cuida dos órgãos ou entidades que podem ser vítimas de lesão ao patrimônio público e cuida do objeto da ação popular. Tudo isso está dentro desse artigo 1º, sem que isso tenha encerrado ainda o objeto, tá certo? Eu estou dizendo só que nessa parte do artigo 1º compreende todos esses temas. E aí é por isso que eu digo que a gente pega o texto legal para sistematizar. Quando eu digo que vai se pegar o texto legal para sistematizar, é exatamente fazer essa seleção, fazer a classificação, fazer uma análise para a gente saber de que cuida esse artigo 1º, por exemplo. Tá? Mas o artigo 2º da lei também cuida de quê? São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos das entidades mencionadas no artigo anterior, as entidades mencionadas no artigo 1º. O artigo 1º se preocupa muito com as entidades que são vítimas de lesão ao patrimônio público. Isso é que é um detalhe importante. O artigo 1º se preocupa muito disso. Agora, você veja o seguinte, o legislador diz aqui no artigo 2º que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês já tiveram essa informação quando estudaram direito administrativo. Eu acho que vocês já estudaram direito administrativo, 1 e 2, né? Pois bem, aqui, minha gente, uma das coisas mais importantes dessa lei é que ela é minuciosa, e ao ser minuciosa, cuida de coisas assim, até admiráveis, no mínimo causa admiração. E olha o que o legislador trata aqui no artigo 2º. Diz que são nulos os atos que diz respeito à incompetência da autoridade, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Nós temos aqui o quê? Os chamados elementos essenciais do ato administrativo. É impressionante isso aqui. Elementos essenciais do ato administrativo. Se você pegar Eli Lopes Meireles, que hoje está atualizado por outro autor, o rol de elementos do ato administrativo são exatamente esses daqui da Lei da Ação Popular. Se você pegar Celso Antônio Botelho de Mello, é que ele faz um apanhado muito grande de elementos direto e indireto, de elementos quanto ao sujeito, quanto ao objeto, quanto a isso. Ele faz um elenco muito grande, mas a base da estrutura do ato, mas aí a base da estrutura do ato administrativo, ele coloca exatamente esses elementos aqui também. Certo?
competência da autoridade, o vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Olha que coisa impressionante, interessante. E aí o legislador disse que um desses vícios aí, qualquer um desses vícios, constitui nulidade absoluta do ato. Olha aí, constitui nulidade absoluta do ato. São nulos, aí basta que o juiz declare essa nulidade. Agora, o mais impressionante não é isso, é o parágrafo 1 desse artigo. O parágrafo 1 desse artigo, ele conceitua, esse é o detalhe, viu, minha gente? O parágrafo 1 desse artigo, ele conceitua cada um desses elementos. Ele indica o que é competência, indica o que caiu a internet aqui do Leonardo, indica o que é competência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Define cada um. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. O vício de forma, quando consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Ilegalidade do objeto, quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto explícita ou implicitamente na regra de competência. Então, olha que riqueza, que detalhe, que importância extraordinária tem na lei nesse campo. Está certo que tem uma parte de doutrina, dos doutrinadores, que critica essa postura do legislador, não é? Mas eu queria só deixar aqui, para terminar a aula, antes de terminar, uma informação. Vocês sabem, alguém aí sabe quem foi o autor do anteprojeto dessa lei da ação popular? Quem tiver, bote aí o nome, por favor, no chat. Né? Professor de Direito Administrativo nunca falou disso. Aqui do Rio Grande do Norte é impressionante, né? É porque vocês não prestaram atenção nessa hora, tá? Alguns não foram para a aula, outros passaram batida. Eu não acredito que um professor de Direito Administrativo no Rio Grande do Norte ensine Administrativo 1 e 2 e não fale no autor do anteprojeto dessa lei. Pois, minha gente, ninguém sabe, eu estou dando aí agora que ninguém sabe, viu? Que ninguém colocou aí uma opiniãozinha. Pois, olha, o autor do anteprojeto dessa lei foi nada mais, nada menos do que o norte-rio-grandense. O norte-rio-grandense. Quem é esse norte-rio-grandense? Isso foi em 65, viu, minha gente? 65. Quem foi esse norte-rio-grandense? Seabra Fagundes, certo? Seabra Fagundes, e por que é que a lei é muito minuciosa? Porque Seabra Fagundes, ele era um defensor de que a Constituição e as leis deveria ser a mais analítica possível. Eu assisti até palestra dele, tive a oportunidade na vida ainda de ouvi-lo, assisti palestra dele, e ele era um defensor ferrenho dos textos constitucionais e legais serem analíticos. Ele dizia que um país como o Brasil, que a maioria, ele dizia isso na época, dizendo que a maioria era analfabeta, ou tinha um grande percentual de analfabeto, e o que hoje chama de analfabeto, como é, meu Deus, analfabeto... Funcional. Funcional, analfabeto funcional, que sabe ler, mas não entende, não compreende, não é isso? Não tem não tem condições de fazer uma análise crítica do texto que lê. Bom, a isso daí eu tenho certeza absoluta que o Brasil tem uma maioria esmagadora. Eu não erro nessa estatística nem amarrado. Porque tem até gente formada aí no Brasil afora que pouco sabe ler, quanto mais só alfabetizado. Então, aí ele dizia que um país desse não podia ter uma lei sintética, que ninguém ia entender nada de princípio, de base. Então, não podia ter uma Constituição sintética,
não podia ter uma lei sintética. Ele era do entendimento de que tudo deveria ser explicado nos mínimos detalhes. Ele ainda dizia assim, e tem uma coisa, se faz explicando e depois ainda se faz uma leitura diferente do que está explicado. Ou abandona-se o que está explicado na lei. Quer dizer, um país desse não é para ter, né, normas sintéticas. Ele era um defensor ferrenho da descrição da norma ser a mais analítica possível. Essa era a concepção dele. Por isso é que ele coloca aí atos nulos, ato administrativo nulo, aqueles que têm os elementos do ato administrativo viciados, vamos dizer assim. E quais são esses elementos do ato administrativo? Está aqui, esses daqui que a lei está dizendo. E o que é uma ilegalidade do objeto? Aí ele vai e define cada um para não se ter dúvida quanto aos elementos e quanto à ideia, à concepção que cada um desses elementos significa. Certo? Olha aí, é impressionante o detalhamento da lei em razão de uma ideia, de uma concepção do autor do anteprojeto, viu, minha gente? É por aí que as coisas andam e funcionam, tá bom? Bom, a gente hoje fica por aqui, está na hora por aí, né, Tuína? Então, hoje é quinta, né? Quinta. Não, nós vamos ter aula segunda-feira, se Deus quiser, né? E segunda-feira nós vamos continuar na ação popular a partir aí já do artigo 3º, tá certo? Artigo 3º e 4º ainda são artigos que diz respeito ainda ao objeto da ação popular, certo? E a gente complementa esse objeto na segunda-feira, se Deus quiser. E vai mais para outros assuntos, sistematizando, classificando, definindo, explicando, esclarecendo, aprofundando os estudos para se ter uma compreensão e uma leitura diferente do texto que a gente faz antes de ser explicado e aquela leitura que a gente faz depois de ser explicado para ver como é diferente. Tá bom? Então, boa noite a todos, um bom final de semana e que todos, cuidado, vamos se esconder desse tal de vírus que o bicho está virando o mundo aí com força total, viu, minha gente? Ave Maria. Então até segunda-feira, se Deus quiser, cuidado e saúde para todos nós. Olha, ficar em casa estudando é a melhor coisa do mundo. A internet não pega vírus. Ficar em casa estudando não tem coisa melhor, tá bom? Um abração, felicidade, até segunda, se Deus quiser. Igualmente, professor, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.